was a sight from my soul. Now there goes a sight from my soul. Olá pessoal, obrigado por estarem assistindo o nosso canal. Hoje eu vou trazer um tema que é extremamente importante para a estética do rosto, que é o rejuvenescimento da região dos olhos. Nós vamos tratar desde questões de pacientes mais jovens, que já têm pequenas alterações que podem ser tratadas por procedimentos de consultório, menos invasivos, e pacientes com idade mais avançada ou meia idade, que precisam de cirurgias relacionadas à região. Nós sabemos que os olhos interferem muito na nossa estética, na impressão que a gente passa para as pessoas, e de certa forma a região dos olhos entrega um pouco da idade. O paciente que não cuida da região dos olhos, muito precocemente pode ter um aspecto de envelhecido ou de cansado ou de flacidez, que não é interessante para a estética como um todo. Então nós vamos trazer aqui o que existe de disponível hoje na cirurgia plástica para tratamento da região, falando de cirurgia de blefaroplastia, falando da cirurgia de lifting das sobrancelhas, de elevação das sobrancelhas, e de técnicas não cirúrgicas como preenchimentos faciais através do MD Codes e toxina botulínica e algumas outras tecnologias como lasers que melhoram a qualidade da pele da região. Em primeiro lugar, a gente vê que precocemente pode ser prevenido o envelhecimento da região periorbitária naqueles pacientes que fazem uso de toxina botulínica já numa idade por volta de 30 anos, onde começa a aparecer as pequenas rugas de marcação que viram rugas estáticas. Na região ao redor dos olhos, os famosos pés de galinha podem ser tratados de uma maneira muito simples e muito segura através de toxina botulínica. E você fazendo isso numa idade precoce, acaba evitando a formação dessas rugas com o passar dos anos. Portanto, a toxina botulínica, eu já falei em outros vídeos, é uma tremenda ferramenta na nossa prática diária na prevenção do envelhecimento e naqueles pacientes que já têm essas rugas marcadas, já tem um sulco mais proeminente, a gente também consegue resultados bastante positivos de rejuvenescimento periorbital. Mas existem pacientes que têm casos mais avançados de envelhecimento da região. Lembrando que a região ao redor dos olhos, ela envelhece não apenas na pele, mas toda a estrutura abaixo da pele, como a musculatura, os coxins de gordura que sustentam a pele, acabam sendo reabsorvidos, a musculatura vai ficando mais frouxa, os ligamentos que sustentam a região vão ficando mais frouxos com o passar dos anos, e a gente tem que tentar fazer o tratamento de forma global, tentando combater todas essas causas do envelhecimento da região dos olhos. Eu vou falar de cirurgia de blefaroplastia. Cirurgia de blefaroplastia, cirurgia plástica das pálpebras, é indicada para pacientes que têm excesso de pele na região das pálpebras, que têm frouxidão da pálpebra inferior, dos ligamentos que sustentam a pálpebra inferior, acaba tendo uma exposição um pouco maior dessa região, que tenham bolsas de gordura na região inferior que sejam visíveis e vão ser beneficiados pela remoção desse excesso de pele, desse excesso de gordura e pelo reposicionamento adequado desses tecidos na sua posição mais natural. Muitas vezes, muito precocemente, já com 40 e poucos anos, às vezes a gente tem alguns pacientes que têm, até por questões genéticas, uma certa frouxidão de pele na pálpebra superior. Então, quando a gente fala de cirurgia de blefaroplastia, não necessariamente nós estamos falando de um paciente de 60, 70 anos, nós estamos falando de pacientes, às vezes, mais jovens que já buscam essa cirurgia como uma forma de atenuar os sinais do tempo já numa idade precoce. A cirurgia de blefaroplastia ela é uma cirurgia bastante refinada, embora ela seja de uma recuperação mais simples, porque ela não impacta muito o estado geral do paciente. Existem cuidados, obviamente, que vão ser necessários no pós-operatório com os curativos, com a região que vai ser operada, mas o paciente não vai se debilitar demais, ele não vai ficar muito tempo afastado das suas atividades. Cerca de uma semana já pode voltar às atividades corriqueiras, algum tempo maior de afastamento de exercícios, mas o que a gente percebe é que a resposta que o paciente tem, a experiência que o paciente tem com a cirurgia, ela é bastante positiva no que se trata de pós-operatório. A respeito da cicatrização da região dos olhos, é importante ressaltar que vai existir no primeiro momento um edema, é provável que exista algum roxinho, alguma equimose relacionada à cirurgia, tem uma acomodação dos tecidos que vai levar um tempo, a cicatriz ela é calculada para ficar de forma imperceptível na pálpebra superior quando se abre os olhos, na dobra da pálpebra.
Na pálpebra inferior vai ficar na linha, muito próximo da linha dos cílios, então nós não temos grandes problemas com a localização e com a cicatriz dessa região. Mas é evidente que os cuidados que a gente tem de pós-operatório são fundamentais, por isso o paciente tem que ter a consciência que ele tem responsabilidade no resultado final, uma vez que os cuidados da cirurgia vão depender dele. Blefaroplastia é uma cirurgia que pode ser realizada com anestesia local, ou pode ser realizada com anestesia local e sedação, ou até com anestesia geral. É muito comum que o paciente que tem indicação de cirurgia de pálpebra também tenha um pouco de queda da cauda do supercílio, da sobrancelha. A cirurgia de suspensão de supercílio, lifting de supercílio, às vezes acaba sendo feito junto, porque o supercílio, quando não está na sua posição ideal, que no homem é na altura do rebordo do osso e na mulher é levemente acima, um pouco mais arqueada, acaba descendo com todos os tecidos, emprestando mais pele para a pálpebra superior e você acaba não tendo um resultado adequado. Então, nos pacientes com uma idade um pouco mais avançada, que tem também queda do supercílio, a gente provavelmente vai indicar, junto com a cirurgia de blefaroplastia, a cirurgia de lifting de supercílio, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. A cirurgia de lifting de supercílio pode ser realizada de maneira aberta, através de incisões abertas, pode ser realizada através da cirurgia de pálpebra, que a gente chama de transpalpebral, durante o procedimento de blefaroplastia, pode ser realizada com alguns fios e pode ser realizada também por via endoscópica, com pequenas incisões no couro cabeludo. Através de um endoscópio se trata essa região de forma minimamente invasiva, uma cirurgia bastante moderna, e acaba suspendendo e fixando a região que teve um descenso, teve uma queda. Existem ligamentos que fixam a pele ao osso nessa região. O osso, ao longo dos anos, vai sendo reabsorvido, os ligamentos vão ficando frouxos, a pele vai ficando flácida e o que ocorre é que a gravidade acaba tracionando esses tecidos para baixo. Então o lifting de supercílio vai tentar tratar a causa combatendo todas essas três questões, suspendendo a cauda do supercílio. Outra questão que eu quero trazer a respeito do rejuvenescimento da região dos olhos são o uso dos preenchedores faciais, que é uma ferramenta extremamente utilizada em nossos consultórios para tratamento da olheira, para tratamento da região da têmpora e para a suspensão do supercílio. Nós conseguimos, com ácido hialurônico, por exemplo, fazer a suspensão da cauda do supercílio em casos leves a moderados, uma vez que a gente, aumentando o volume dessa região, há uma expansão do tecido e acaba suspendendo essa estrutura e acaba melhorando, abrindo um pouco o olhar. Lembrando que para casos leves e moderados. Nós também conseguimos, por exemplo, fazer o preenchimento da região temporal, essa região lateral aqui, que dá uma melhora do aspecto do contorno do rosto, uma vez que em pacientes que têm essa região muito emagrecida, acaba tendo um aspecto de envelhecimento. Então, quando a gente faz o uso de ácido hialurônico denso, de grande volume, nessa região temporal, nós acabamos atenuando esse aspecto envelhecido. E por último, eu quero falar de uma das áreas mais procuradas nos consultórios de cirurgiões plásticos e dermatologistas, que é a região das olheiras. Uma queixa muito frequente, mesmo em pacientes jovens, uma vez que a região abaixo dos olhos é muito suscetível aos sinais do tempo, é uma região que tem muita reabsorção da gordura, a musculatura e os ligamentos que sustentam vão ficando mais frouxos, a pele vai ficando mais frágil, mais flácida e muitas vezes já em idade precoce o paciente precisa de algum tratamento da região. Tratar as olheiras significa dar uma grande melhora no olhar porque é extremamente visível. Uma das primeiras regiões que a gente olha no rosto de uma pessoa são os olhos. E muitas vezes a pessoa nem está cansada, mas tem um aspecto de cansaço em função da bolsa que está presente, do sulco que está presente, da perda de volume. Nós temos também pacientes que acabam fazendo dietas restritivas com o objetivo de perda de peso, de definição muscular e acabam tendo também uma perda grande de volume nessa região. Pacientes jovens, pacientes com um foco mais fitness. Esses pacientes têm que cuidar do rosto, porque não adianta você estar com um corpo extremamente saudável e o rosto não seguir essa estética bem elaborada. E também nós temos pacientes já de mais idade, onde nós temos de fato os sinais do tempo bastante presentes e nós conseguimos, com o preenchimento facial, resolver uma grande parte desses pacientes. Como que é feito isso? Em primeiro lugar, não necessariamente o tratamento da olheira vai ser feito diretamente nela. Eu quero dizer o seguinte, muitas vezes nós vamos tratar o andar inferior, que é o terço médio, a região malar, nós vamos reorganizar, reestruturar essa região. Uma vez que você melhora essa região, a estrutura dessa região, você muitas vezes
empurra o tecido para cima e não precisa fazer preenchimento de olheira. Portanto, o tratamento da olheira precisa ser feito de uma forma analisando a região periorbitária como um todo. É interessante citar que existem 3 causas, basicamente, para a formação da olheira. A primeira causa é o pigmento, que pode manchar, deixar a pele escura, muito frequente em algumas pessoas. Esse tratamento é feito de outra forma. A segunda causa é uma pele muito fina, com vasos muito visíveis, e acaba tendo uma causa vascular. E a terceira causa, muito frequente, é a depressão, é a falta de volume na região ou no terço inferior, como eu já falei, e nós temos que fazer volumização desse sulco lacrimal. É interessante citar que as causas das olheiras são basicamente 3. A primeira delas é a pigmentação da região, que pode acontecer deixando ela mais escura, a pele mais escura. A segunda causa é uma causa vascular, quando existe uma pele muito fina e a trama de vasos embaixo é muito visível, acaba dando esse aspecto escurecido. E a terceira causa, muito frequente, é a causa de perda de volume, quando se forma o sulco lacrimal muito visível, que nós vamos tratar com preenchimento ou diretamente da região, mas nunca sem antes tratar o andar inferior, que é a região malar, que precisa primeiro estar sustentado para ter um tratamento mais natural. Muito importante citar que é uma região de tratamento delicado, refinado, não é um preenchimento simples, precisa ser feito com gente bastante treinada, profissionais adequados, material adequado, o preenchedor melhor possível, mais adequado para a região, é um preenchimento mais refinado, com menos densidade, para que fique inaparente, para que a pessoa que te olhe de frente não perceba que você tem algum preenchimento, uma vez que é uma área tão visível. Então, fazendo um apanhado geral, a mensagem que eu quero passar é essa: cuide da região dos seus olhos, eles entregam muito a idade, é uma região que envelhece precocemente, precisa de cuidados, desde proteção solar precoce até todos esses cuidados que eu falei. É uma área extremamente nobre, existe muita tecnologia associada disponível para tratamento disso, uma vez que é uma região que não tolera muitos excessos, não tolera muitas modificações estranhas, porque a gente quer trazer as características que o paciente perdeu e não transformar as características do paciente. Então é uma região que precisa ser tratada com muita leveza. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe os seus comentários a respeito do assunto, vai ser um prazer responder e eu espero vocês nos próximos vídeos.